Olá, te desejo as boas-vindas a esse vídeo. Aqui nós vamos falar sobre a ressonância harmônica do professor Hélio Couto e o meu relato como ressonante depois de um ano. O que aconteceu na minha vida nesse último ano? Quais mudanças? Se eu encontrei o amor da minha vida, se eu fiquei rica, se eu encontrei a felicidade plena, enfim. Antes de começar, eu quero te dizer que esse é um canal que se propõe a ser um trabalho espiritual. Eu sou médium empata, sou canalizadora e astróloga. Nós temos um trabalho diário aqui, vídeos diários, canalizações diárias com a egrégora frequência astrológica, trazendo inspiração, elevando a vibração de vocês e te colocando na corrente energética disponível de forma que você consiga fazer a sua vida fluir com mais leveza e mais abundância em todos os sentidos. Te convido a ficar se você sentir afinidade com a minha energia. Tenho certeza que você vai gostar. Vamos começar então. Bom, gente, no dia 10 de janeiro de 2024, eu completei um ano como ressonante. 10 de janeiro de 2023, eu estava começando os meus estudos, começando o caminho das palestras, e para mim, a partir do momento que você começa a estudar, você já se torna ressonante, porque a sua frequência energética, ela começa a ser elevada, uma vez que nós nos conectamos com a frequência do professor Hélio Couto. Essa semana eu estava assistindo um relato do... Eu não lembro agora o nome do dono desse canal, mas, salvo engano, é do Vegetarihango, um relato de 3 anos e meio dele como ressonante. E ele estava falando que ele teve uma descoberta, uma canalização, teve acesso à informação de que esse trabalho que o professor Hélio Couto realiza aqui na Terra é um trabalho de nona dimensão. Então imagina, gente, é realmente algo muito especial e é por isso que a nossa vida dá um salto tão gigantesco. Então agora, de fato, vamos lá. O que aconteceu na minha vida ao longo desse último ano? Muita coisa mudou, mas muita mesmo. Externamente, eu continuo morando no mesmo lugar, continuo fazendo um trabalho muito parecido com o que eu fazia antes, mas internamente muita coisa mudou. Então, a começar aqui por esse canal, eu comecei a ser mais autêntica nos vídeos. No período do início da minha jornada como ressonante, lá em janeiro de 2023, eu ainda tinha muito medo de me expor. Eu ainda tinha muito medo de contar a minha história. Ainda existiam muitos traumas de vidas passadas relacionados ao meu trabalho. Eu sei que em outra encarnação eu fui caçada na Inquisição por fazer manipulação de energia, por fazer interpretação dos astros. Então esse trauma ainda estava muito vivo nos meus registros akáshicos e nessa minha encarnação como Larissa. E a partir do meu processo como ressonante, na primeira onda, eu já pedi limpezas de traumas. E eu pedi também na segunda onda. Enfim, eu fui pedindo essas limpezas e as limpezas elas foram acontecendo. Então, hoje eu me percebo muito mais, como é que eu posso dizer, consciente e muito mais empoderada em relação à minha própria jornada profissional. Então, eu eliminei a vergonha de vender. Ainda existia uma vergonha muito grande de vender. Então, eu comecei a apresentar os meus serviços e produtos durante os vídeos. Foi em janeiro de 2023 que eu comecei a fazer isso. E foi aqui que uma virada financeira também começou a se movimentar na minha vida. Eu comecei a ser mais autêntica nos vídeos também. Eu sou uma pessoa muito risonha, né? E antes de iniciar a jornada como ressonante, eu me obrigava a fazer vídeos mais curtinhos, né? Me obrigava a ter uma leitura mais direta, mais assertiva,
E não, isso não sou eu. Eu sou prolixa, eu sou risonha, eu gosto de ir e voltar. O meu pensamento não é necessariamente linear. Eu vou e volto, eu abro parênteses ao longo dos vídeos, eu conto histórias, eu explico, eu trago exemplos. Isso sou eu. Então, os vídeos começaram a ficar mais longos, uma média de 15 minutos cada vídeo. E eu trazia a minha história, e foi nesse ponto aqui que as pessoas começaram a se conectar comigo. E o canal começou a crescer. Então, o meu canal teve um crescimento de 400% desde que eu comecei a minha jornada como ressonante. Eu sei, gente, que para muitas pessoas pode ser considerado um canal pequeno, porque somos 2.000 pessoas aproximadamente aqui inscritos. Mas, sinceramente, eu, Larissa, sou alguém muito pé no chão. E eu acredito que 2.000 pessoas já é um número gigantesco. 2.000 pessoas não cabem na minha casa, não cabem dentro do meu prédio, por exemplo. Então, é assim que eu tiro dimensão. Então, para mim já é algo grandioso. Quero que venham mais pessoas, porque o meu sonho é poder ajudar cada vez mais pessoas. Como o professor Hélio Couto fala nas palestras, nós temos 3 grandes propósitos aqui na Terra geral, que vale para todos os seres encarnados: trabalhar, estudar e ajudar. Então, meu sonho é ajudar milhões de pessoas com o meu trabalho e com a minha existência mesmo. Então, eu sonho sim que esse canal cresça cada vez mais. Mas hoje, como ele está, eu já sou imensamente grata pela grandeza que eu já sinto que ele é. Entende? Então, esse foi um ponto, a autenticidade, eu ter resgatado essa autenticidade, e diz de uma liberdade também, porque ser autêntica é ser livre para ser quem você é. Então, a ressonância trouxe para mim esse senso de liberdade e a consciência da importância da libertação. Um outro ponto é que eu consolidei o meu trabalho como terapeuta. A ressonância e as vendas, a oportunidade de fazer deste canal um canal de marketing para o meu trabalho, para vender os meus serviços e produtos, fez com que a minha agenda começasse a lotar, a minha agenda como terapeuta e a minha agenda como astróloga. Eu sou terapeuta holística e o meu trabalho começou a ser consolidado a partir desse momento, porque eu tive a oportunidade de ter casos variados, com pessoas com demandas diferentes, e isso fez com que eu fosse ganhando maturidade e bagagem na minha própria jornada como terapeuta. Então, assim, foi um salto muito grande, até a minha maneira de me portar, a minha técnica mesmo, profissional, a minha técnica terapêutica, ela foi lapidada ao longo do ano de 2023 e ao longo desse meu processo como ressonante. Então, eu sou assim, imensamente grata mesmo às mudanças positivas que a vida do professor Hélio trouxe para a minha vida. Eu comecei a atrair clientes ao redor do mundo, né? Hoje eu tenho clientes em muitos países, graças a Deus. Eu trabalho pela internet como terapeuta. Eu trabalho 100% pela internet, como astróloga e como terapeuta. E isso me permite ter consulentes e clientes ao redor do mundo. Então, essa foi também algo muito positivo que despertou na minha vida. Eu já tinha clientes, sim, em outros países, lá no meu início como astróloga, 2020, 2021, mas foi algo muito pontual. Agora não, é algo que é recorrente, né? E isso me trouxe uma alegria, porque, novamente, toca naquela questão da liberdade. Trabalhar pela internet também me coloca nessa frequência de liberdade, de alcançar um público maior, de alcançar mais pessoas e pessoas que estão em partes diferentes do mundo. Eu fiz aqui um bloquinho de notas. Quem já está no meu canal há mais tempo sabe que eu não sou muito dos roteiros de vídeo, justamente porque eu gosto de me colocar como um canal aberto e permitir que os mentores, as falanges espirituais que atuam comigo nesse trabalho aqui na internet me usem para transmitir a mensagem que deve ser transmitida naquele momento. Mas no caso aqui do relato da ressonância, eu fiz
um roteirinho no bloco de notas para poder passar pelos pontos que eu sinto serem necessários de compartilhar com vocês. Bom, a minha intuição ficou incrivelmente mais aflorada. Eu já sou uma pessoa intuitiva desde criança, eu sou muito, mas muito, muito mesmo intuitiva. Eu nasci com os meus canais mediúnicos bem aflorados e eles não se fecharam ao longo da vida, porque é natural, as crianças até os 7 anos de idade têm os canais mediúnicos mais fluidos. Mas ao longo da vida, conforme nós vamos vivenciando experiências aqui na matéria, é natural que esse canal ele se feche. Para algumas pessoas, ele se fecha uns 90%, 95%, aquelas pessoas que são muito racionais, né, que não se permitem abstrair tanto, que não se permitem ter esse contato com o divino, que são muito focadas no concreto, na matéria. Mas para mim, de certa forma, eu me sinto abençoada e honrada que esses canais eles continuaram com uma abertura bem generosa. Então, sempre fui muito intuitiva. O que me faltava? Me faltava, em alguns momentos, a coragem para seguir os direcionamentos intuitivos que eu recebia. E com a ressonância isso mudou. Porque foi um dos pedidos que eu fiz também, salvo engano. Eu não estou aqui com as minhas listas de pedidos, gente. Eu não quis fazer isso. Isso se realizou. Porque eu entendo quem faz, respeito completamente, mas não é a dinâmica que eu gostaria de trazer aqui. Mas foi um dos pedidos que eu fiz, ter coragem para agir conforme os direcionamentos da minha centelha divina. Salvo engano, eu escrevi com essas palavras. A essência foi isso, mas eu acho que eu escrevi com quase essas exatas palavras. E isso realmente chegou, né? Ter essa coragem de seguir os direcionamentos espirituais. E você fica com a sua intuição muito nítida, muito clara. Você já percebe os sinais, você já vai identificando. Quando você se torna ressonante, parece que descortina, parece não. Acredito que é isso mesmo que acontece, de descortinar um véu em relação ao plano imaterial. É como se a gente tivesse acesso facilitado a uma camada do plano imaterial, fazendo com que a nossa intuição fique mais aflorada, os nossos canais mediúnicos fiquem mais fluidos. E aí eu recebi, mais ou menos em maio do ano passado, a intuição de começar a trabalhar com o baralho cigano. Eu sou uma pessoa que eu sempre soube que eu tinha ciganos nas minhas falanges, né, e que eu fui cigana em outra encarnação. É interessante, gente, que eu já ouvi de muita gente assim: nossa, você parece uma cigana, você tem uma alma meio cigana, você parece cigana. E é surreal, isso vem realmente da minha essência, da minha frequência, porque fisicamente eu não sei se eu pareço uma cigana, né? Mas eu escutei isso muito ao longo da vida. Quando eu tinha uma colega que era taróloga, quando ela ia fazer tiragem para mim, ela dizia: toda vez que eu vou fazer tiragem para você, eles me pedem para pegar o baralho cigano. Aí ela falava: você deve ter cigano nas suas falanges espirituais, ou você foi cigana em outras encarnações, porque sempre pede para pegar o baralho cigano. E é isso. E aí eu senti a intuição me direcionando a começar a trabalhar e a trazer mensagens aqui para o canal com baralho cigano, e eu comecei a fazer isso. Cheia de medos, cheia de dedos, pisando em ovos. Meu primeiro contato com o baralho cigano, mas eu segui esse direcionamento, comprei os decks de baralho cigano e comecei a fazer as tiragens aqui. E hoje é um prazer muito grande, sabe? É como se eu estivesse reencontrando uma parte minha. Eu tenho certeza que eu também fazia tiragens em outras encarnações e que, mais uma vez, essa habilidade se fez presente nessa minha encarnação como uma forma de ajudar mais pessoas. E isso fez com que também o meu canal crescesse ao longo de 2023. As tiragens mensais faziam com que mais inscritos chegassem aqui. Vamos agora à parte material. Falei um pouco que o meu trabalho foi consolidado, os meus caminhos profissionais, falei do número de vendas que aumentou de forma substancial, né, com a agenda cheia, graças a Deus. E, gente, um dos motivos de eu ter começado essa jornada como ressonante era porque
eu necessitava muito de independência financeira. Quem assistiu aqui os outros relatos sabe que o meu relacionamento de mais de 7 anos acabou logo nos meus primeiros dias como ressonante, dia 15 de janeiro de 2023. E isso me trouxe uma sensação como se eu estivesse caindo num abismo, uma sensação muito grande de desespero mesmo, porque eu era dependente dele emocionalmente e financeiramente. Então, me deu um medo muito grande de voltar a morar sozinha, a me sustentar. Eu fiquei com medo de não conseguir. Então, eu devorei o caminho das palestras em menos de um mês, em aproximadamente 3 semanas. Eu devorei o caminho das palestras, assistia o dia inteiro, literalmente, porque lá em janeiro a minha agenda ainda não estava, né, tão cheia assim, eu não tinha tantas demandas de trabalho, então eu pude me dedicar para fazer logo o pedido da primeira onda. E os pedidos da primeira onda, o professor também pede que a gente responda um questionário. E no questionário eu foco muito nisso, né? Que o que eu mais precisava naquele momento era independência financeira, que eu tinha muito medo de não conseguir me sustentar sozinha. E eu consegui, gente. Eu consegui. Depois de um ano eu venho dizer para vocês que eu sou independente financeiramente. E eu devo muito isso à ressonância. Eu tenho certeza da diferença e do papel que a ressonância teve na minha vida nesse processo. Assim, eu tenho certeza, porque são pequenas atitudes que vão somando para que você consiga atingir um objetivo. E essas atitudes, elas também falam de questões internas. Então, tudo está conectado. Quando eu falei para vocês no início do vídeo que o fato de eu ter desenvolvido, ancorado a autenticidade, me fez me conectar mais com o meu público aqui no YouTube. Que por tabela fez com que esse público confiasse em mim, confiasse no meu trabalho. Que por tabela fez com que eu sentisse confiança também para começar a vender os meus serviços e produtos ao longo de alguns vídeos. Não são todos os vídeos, mas em alguns vídeos, digamos que, sei lá, metade dos vídeos, talvez a maioria, uns 60% dos vídeos, eu falo aqui sobre o meu trabalho como astróloga, como terapeuta, eu trago exemplos, e isso faz com que as pessoas comecem a me ver como uma referência. Então, se em algum momento elas quiserem fazer uma leitura de mapa natal, elas vão dar preferência a essa astróloga aqui que vos fala, a mim. Por quê? Porque elas estão em contato comigo todos os dias, fazendo leituras todos os dias. Leituras assertivas quase todos os dias, muitas vezes. Entende? Então você vai construindo uma relação de confiança e isso está relacionado a posturas internas. Então a ressonância teve esse papel grandioso na conquista da minha independência financeira. E eu sou imensamente grata ao professor Hélio, sabe, gente? Imensamente grata. E não só conseguir pagar as minhas contas, mas ter conseguido arrumar a minha reserva financeira. Então, hoje eu estou muito tranquila e organizada financeiramente. Eu me sinto abundante financeiramente. Porque o que é abundância? Abundância não necessariamente é você ser milionário. Abundância é você sentir que você tem tudo que você precisa. E eu sinto que eu tenho tudo que eu preciso, sabe? Então, hoje eu tenho essa sensação de abundância financeira e eu sou muito grata mesmo à vida do professor Hélio. E eu tenho certeza, vou deixar aqui essa afirmação nesse relato, eu tenho certeza que em breve eu serei milionária, porque eu sou investidora e hoje, graças a Deus, eu consigo também fazer aportes financeiros nos meus investimentos e quem investe é uma certeza de que vai ter retorno. Então eu tenho certeza de que muito em breve eu serei milionária por conta do meu trabalho, e também e principalmente por conta da maneira como eu uso esse dinheiro, esse recurso financeiro que chega. É importante que a gente aprenda a gerenciar o que chega para nós como recurso. Então, digamos, você está aqui encarnado.
né? O seu corpo físico, com a sua voz. Esses são recursos materiais que a espiritualidade, que o divino te concedeu. O divino te concedeu esse corpo, o divino te concedeu essa voz, o divino te concedeu essa inteligência racional, essa inteligência emocional. Como você está gerenciando esses recursos que você recebeu? Você está fazendo crescer? Ou você está usando para evolução ou você está usando para involução? Por exemplo, vou trazer o meu exemplo. O divino me concedeu essa voz. Eu faço uso dessa voz para ajudar as pessoas. O divino me concedeu essa inteligência racional e emocional. Eu faço uso desse recurso que eu recebi para ajudar mais pessoas. E óbvio que isso vai retornar para mim. Óbvio, gente. Tem uma passagem bíblica que fala isso. Eu amo essa passagem bíblica que diz assim: o generoso prosperará. Aquele que dá alívio aos outros, alívio receberá. Perceba que a primeira frase é uma afirmação. O generoso prosperará, o generoso prosperará, o generoso prosperará. É a tecla que o professor Hélio Couto sempre bate. Ajudar o quanto? O máximo possível. Ajude. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. O generoso prosperará. Ajude. Ajude. Você está aí na sua jornada como ressonância? Faça um relato no YouTube para inspirar mais pessoas a serem ressonantes também, para que a gente consiga transmutar a frequência da Terra. Quanto mais ressonantes na Terra, melhor. Você tem um talento, você tem uma habilidade, como você pode usar isso para ajudar mais pessoas? Tem algo que você sabe muito, como você pode compartilhar isso? Ajude, que o retorno é certeiro. O retorno é certeiro. Então, quanto mais eu me dediquei aqui a esse canal, a ajudar as pessoas, seja com a minha autenticidade, compartilhando a minha história, seja com baralho cigano, com astrologia, enfim, começou a retornar para mim em vários sentidos. Certo? Um outro ponto, quando eu trouxe aqui para vocês, quando eu falei aqui que eu era dependente financeiramente e emocionalmente do meu ex, aí eu trouxe um relato, a conquista de ter conseguido ancorar a minha independência financeira. Glória a Deus. Graças a Deus, graças à vida do professor Hélio Couto, consegui a independência financeira, mas devo dizer para vocês que também consegui a independência emocional. Um dos pedidos que eu fiz na minha primeira onda foi desapegar emocionalmente do meu ex. Se vocês lerem o livro Mentes Informadas, que é até um requisito, um pré-requisito para você pedir a sua primeira onda, é a leitura desse livro. E você pode comprar o livro físico, você pode comprar também no Kindle, que foi o que eu fiz, mas tem gratuitamente no site do professor Hélio. Tem um livro gratuitamente em PDF. E lá tem muitas informações, óbvio, sobre o processo de ressonância, o passo a passo, o que você pode pedir, né? Tem capítulos falando de vários setores da vida, e um dos setores é de relacionamentos. E lá tem dizendo que você pode pedir para zerar os sentimentos, para desapegar de determinada pessoa. Você pode pedir também para que determinadas dores, né, de finalizações de términos sejam aliviadas. Então foi algo que eu pedi, esse alívio em relação à dor do término, ao luto pelo término, pedir para desapegar pelo meu ex. Na primeira onda eu pedi isso, e na segunda onda eu pedi para zerar os sentimentos por ele. E, gente, é surreal. Surreal, porque realmente zerou. Já na primeira onda eu já senti o desapego. Foi ainda um tantinho doloroso? Foi. Mas eu senti um desapego. Porque logo no início, quando o relacionamento acabou, eu não conseguia muito me imaginar sem a pessoa. Mas quando eu pedi esse desapego, eu comecei a visualizar a minha vida sem aquela pessoa. E comecei a enxergar também a possibilidade de ser feliz. E aí, na segunda onda, ao pedir para zerar os sentimentos, realmente zerou. Realmente zerou, de não pensar na pessoa mesmo,
de passar semanas sem sequer cogitar a existência do outro. Então, é muito certeira a ressonância nesse sentido. Na verdade, em todos os sentidos. Desde que você não coloque o pé no freio, como o professor Hélio Couto sempre fala, né? Desde que você permita que aquela onda atue no seu campo, que aquela onda se torne a sua onda, a sua frequência, a sua nova frequência, voa. Gente, não vou dizer todos, mas assim, a maioria dos pedidos que eu fiz se realizou. E sinceramente eu vou falar todos mesmo, porque aqueles que ainda não se realizaram eu sei que está em processo. Eu tenho plena confiança, eu tenho uma confiança plena na ressonância. E no meu poder como co-criadora também. E no meu autodomínio para fazer acontecer esses pedidos que eu fiz. Então eu tenho plena confiança, tenho certeza absoluta. Tudo o que eu pedi se realizou. Tudo, tudo. Mas eu fiz a minha parte. Não adianta só pedir e não fazer a sua parte. Você tem que fazer a sua parte. Tem que fazer. Então peça também. For fazer os seus pedidos, peça coragem, peça disposição, peça limpeza da procrastinação, limpeza da preguiça, limpeza da autossabotagem. E isso daqui que eu estou falando para vocês, eu pedi tudo isso. Pedi coragem, pedi força de ação, pedi disposição, pedi proatividade, pedi limpeza de procrastinação, limpeza de preguiça, limpeza de medo, limpeza de autossabotagem, para que eu pudesse realmente fazer o que tinha de ser feito. Esse foi um dos pedidos que eu fiz também. Coloquei lá, fazer o que tem de ser feito. Porque fazer o que a gente gosta é simples, é fácil. Mas fazer o que tem de ser feito também, porque é necessário. Então, voltando a falar com vocês, sim, eu conquistei a independência emocional e eu senti ao longo desse processo o fortalecimento e o crescimento da minha rede de apoio. Então, pessoas maravilhosas chegaram para a minha vida. O meu ciclo de amizade se fortaleceu. O ciclo de amizade que já existia ganhou uma consolidação. E eu ganhei uma consciência também da preciosidade, da raridade dessas pessoas que se encontram na minha vida há muito tempo. E novas pessoas chegaram. Então, foi o fortalecimento de uma rede de apoio que já existia e o crescimento, a expansão dessa rede de apoio com novas pessoas maravilhosas me encontrando, que têm afinidade com a minha frequência, que têm afinidade com a minha energia. Então, assim, e isso também contribuiu para a minha independência emocional. Tá? Bom, o que mais? Vou falar um pouquinho de vida afetiva. Eu fiquei solteira, né? E eu senti que pessoas legais chegaram para minha vida, assim. Pessoas bacanas chegaram para minha vida. Então, em 2023 eu tive algumas experiências positivas a nível afetivo e amoroso. E eu sou muito grata a Deus por isso. Eu tenho uma listinha do meu marido dos sonhos. Eu sonho em me casar. Um dos meus maiores sonhos da vida é ter uma família. Acho que não é um dos maiores, não, é o maior sonho da minha vida, é realmente ter uma família. E eu tenho a listinha do meu marido dos sonhos, e eu senti que as pessoas que que se conectaram a mim no ano passado tinham muitas das características que estavam na minha listinha de marido dos sonhos. E isso para mim é um sinal positivo de que eu estou no caminho certo. Eu estou muito, muito confiante, sabe? Mas também curtindo o processo, curtindo a jornada, sem criar muitas expectativas. Eu já estive mais ansiosa pela realização desse sonho, sim. Mas hoje eu me percebo mais assentada nesse âmbito. Que eu ia falar aqui agora com vocês. Ah, tá. Em relação ao caminho profissional. Gente, eu retomei os estudos e retomei um caminho profissional que eu tinha abandonado. E eu abandonei esse caminho profissional, abandonei muito entre aspas, porque eu tive alguns traumas nesse caminho profissional. Então, eu tinha abandonado, faltando pouquinho para concluir, pouquinho para finalizar. E durante a ressonância, isso foi uma surpresa para mim, isso foi uma reviravolta, tá? Porque eu realmente não imaginei que isso ia acontecer na minha vida. Eu não cogitava mais, eu não cogitava nunca mais retomar esse caminho. E isso aconteceu. E para mim só prova a importância da ressonância. Porque antes eu não conseguia nem entrar nesse espaço direito.
e eu consegui retomar esse caminho. Acredito que no relato de 2 anos eu já vou poder trazer para vocês, explicar direitinho, porque é um assunto bem longo e nesse momento eu não sinto de compartilhar ainda. Mas de forma prévia, como um spoiler, eu digo para vocês que eu retomei um caminho profissional, que foi algo que eu jamais imaginei que eu conseguiria fazer. E isso diz também das limpezas que as primeiras ondas fazem, porque as primeiras ondas elas são focadas em limpeza, limpeza de trauma, limpeza de autossabotagem, limpeza kármica também. E eu intencionei por tudo isso, limpeza de toda a antimatéria, que é um termo que o professor Hélio Couto usa muito. E eu coloquei isso como um pedido e eu senti que realmente aconteceu, desobstruindo o meu caminho e me permitindo, me trazendo essa possibilidade de acessar novamente esse caminho profissional e de reconquistar o que é meu por direito, porque eu já é um caminho profissional que eu estava quase no final. Então, era direito meu, direito divino meu, retomar e finalizar de forma digna e de forma leve, sem tanta dor, porque antes me causava muita dor emocional e psíquica. É isso. Bom, vamos lá. Falei já da limpeza de traumas dessa vida e de outras vidas e da assertividade nas decisões. Gente, eu fiquei muito mais assertiva para tomar as decisões, muito mais centrada, isso é gostoso demais. Me sinto também mais segura. Eu era uma pessoa com autoestima bem fragilizada, bem insegura de mim. Então eu me sinto mais segura, eu sinto o meu senso de autovalor regulado, sinto a minha autoestima mais equilibrada também. E para mim o mais importante é o senso de autovalor e a segurança de mim. E isso, como eu disse para vocês em alguns momentos aqui do vídeo, esses aspectos internos, eles influenciam diretamente no externo. Então, se eu me sinto mais segura de mim, se eu tenho um senso de autovalor regulado, eu me valorizo. E eu não me permito ficar em ambientes, em contextos, em situações, em relacionamentos que não valorizam o que eu trago para a mesa. Então, hoje eu sinto mais facilidade de me desvincular de relações, situações, contextos que me colocam em uma frequência de indignidade. Então, essa segurança, essa autoestima regulada, esse senso de autovalor, que foi algo que eu pedi na primeira, na segunda onda, eu pedi. Autoestima equilibrada, pedir que aumentasse o meu senso de autovalor, que eu tivesse consciência do meu valor. Pedir também para ser mais segura de mim. Pedir limpeza, limpeza de inseguranças, limpeza de vazios emocionais, que são eles também que te conduzem a essa autoestima baixa e esse senso de autovalor desajustado. Então, tudo isso me conduziu a uma frequência mais elevada de mim. Como diz a Isabelle, do canal Irradiar-se, e foi através da Isa que eu descobri a ressonância harmônica e que eu me tornei ressonante, então sou imensamente grata a Deus por conceder vida a Isabelle, do Irradiar-se. Amo, amo, amo. Ela tem um canal de tarô maravilhosa demais, recomendo, tá? E como diz a Isabelle, acessar uma parte mais elevada da minha alma. A ressonância me colocou nessa frequência de acessar uma parte mais elevada da minha alma. E isso é maravilhoso demais, gente. Vocês não têm ideia. Então, bom, para finalizar. Eita, Glória, pera. Deixa eu beber uma água. Para finalizar, eu sinto o meu magnetismo expandido. Gente, eu sempre fui uma pessoa muito magnética mesmo, desde criança. Eu chamo a atenção. Seja pelo meu jeito, pela minha inteligência, pelo meu carisma, pela beleza também, eu sou leonina. Mas eu sempre fui muito magnética. Eu nunca passei despercebida nos lugares. E olha que eu não sou a pessoa mais extrovertida da vida, expansiva da vida. Eu tenho o meu lado introvertido, tenho o meu lado mais tímida. Mas mesmo assim, mesmo nos períodos da minha vida em que eu fui muito tímida, que já houveram sim esses períodos,
eu não passava despercebida. Por quê? Por conta do meu magnetismo. Mas com a ressonância eu sinto que isso foi expandido num nível que vocês não têm ideia. E obviamente que quando o nosso magnetismo está expandido, a gente cocria com facilidade. Porque pensa que magnetismo, olha a palavra, magnetismo, vem de magnetizar, né? De imã. Então você atrai para sua vida aquilo que você emana. Então as minhas cocriações, elas ficaram facilitadas, mais fluidas. Eu sempre fui uma cocriadora que eu sempre senti, gente, que o que eu queria na minha vida eu conquistava, desde criança, desde adolescente. Isso diz desse magnetismo mesmo. Mas com a ressonância isso ficou ainda mais fluido, ainda mais rápido. É surreal. Surreal e é maravilhoso. Óbvio que a gente tem que ter um cuidado, porque quando nos tornamos ressonantes, nós ficamos mais magnéticas, o nosso magnetismo é expandido. Aí você precisa ter uma atenção maior ainda para o seu campo eletromagnético, que é formado por pensamentos e sentimentos. Você precisa ter uma atenção maior aos seus pensamentos e aos seus sentimentos, mantê-los em alta vibração para que as suas cocriações elas continuem elevadas. Então, nós que somos ressonantes precisamos ter esse autodomínio. E a própria ressonância já cumpre esse papel. Em um dos relatos aqui do canal, eu falei para vocês que é surreal como a ressonância me colocou numa frequência muito elevada, assim, de eu ter um controle mental muito maior, né? De ter pensamentos e sentimentos mais elevados e isso, consequentemente, atrair para minha vida situações, conexões mais elevadas também. Eu quero até trazer um relato aqui para vocês. Em breve eu vou trazer um relato sobre a reprogramação do professor Hélio Couto no canal oficial do professor. Gente, vamos valorizar o trabalho oficial do professor Hélio. Sei que tem muitos canais aí que botam trechos de palestras, palestras inteiras. Gente, sigam o canal oficial. Na EAD do professor, o Caminho das Palestras 1 e 3 está lá gratuito. Siga a ordem, tem um motivo para tudo estar ordenado, porque tem camadas energéticas que cada palestra vai acessando no seu campo. Então não faz aleatoriamente, segue os direcionamentos da pessoa que está guiando esse trabalho aqui na Terra, que é o professor Hélio. Então siga os canais oficiais. E eu quero, em breve, trazer o relato da reprogramação mental para a alegria do professor Hélio Couto. Gente, essa reprogramação tem mudado a minha vida. E eu quero trazer esse relato. Tem reprogramações gratuitas no canal do professor Hélio. Sugiro, recomendo que vocês as utilizem também. E eu recomendo, gente, a ressonância. Assim, se você está em dúvida se começa ou não o seu processo como ressonante, comece, faça isso por você. Eu sinto que nesse 1 ano de ressonante, como ressonante, eu cresci e evoluí e conquistei, materializei na minha vida o que facilmente levaria 5 a 6 anos para cocriar e ser materializado. Gente, isso é uma certeza para mim, sabe? Então você tem um crescimento, um combo de crescimento. Você avança em relação à sua jornada evolutiva, você dá saltos, que às vezes você poderia levar encarnações para dar esses saltos, você consegue dar agora, através da ressonância. E é uma ferramenta que está aí, disponível. Eu sempre digo, aqui no canal, quem já me acompanha há mais tempo sabe, eu faço referência muito ao professor Hélio. Não é à toa, é porque eu estou colocando informação no subconsciente, no inconsciente de vocês, para que em algum momento vocês se conectem com o trabalho do professor Hélio. E eu repito aqui muito no canal, gente, aproveite. O professor Hélio Couto está encarnado no mesmo tempo que você, falando a mesma língua que você. O professor Hélio Couto reencarnou brasileiro, falando português. Ele continua encarnado. Você está aqui, junto com ele, no mesmo momento que ele, na Terra. Por que você não aproveita? Por que você não aproveita? O professor Hélio Couto, gente, é um líder espiritual.
É um avatar. Avatar, para quem não sabe, a palavra avatar significa líder espiritual. O professor Hélio Couto é um avatar. Assim como a gente fala de Gandhi, como a gente fala de Buda, de Chico Xavier, vamos falar do professor Hélio Couto. Lá na frente, daqui a 50, 100 anos, vão falar desse trabalho aqui. E você está tendo a experiência de vivenciar esse trabalho agora. Agora. O que você está esperando? Aproveite. Aproveite a vida desse homem. Eu sou imensamente grata a Deus, a todos os seres envolvidos e na vida, sabe? Na vida do professor Hélio mesmo, por essa conexão, por tudo que aconteceu na minha vida para que esse momento chegasse, o momento do nosso reencontro, eu e o professor Hélio Couto. Eu sou imensamente grata a tudo que aconteceu, a todas as peças que precisaram ser encaixadas para que esse encontro acontecesse, porque para mim é o maior mentor espiritual que eu tive encarnado, é o professor Hélio. É o maior e o melhor mentor espiritual encarnado que eu tive. E eu sou muito grata a Deus. É isso, meus amores. Muitos de vocês, nos relatos anteriores, tinham comentários assim: mulher, continua, mulher, cadê os relatos? Gente, sabe o que é? É que no início a minha vida ainda estava mais tranquila, a nível assim, profissional, tranquila no sentido de poucas demandas de trabalho. Graças a Deus, hoje eu tenho muitas demandas de trabalho. Então, eu não tive tanto tempo assim para gravar outros relatos, mas eu espero conseguir ter uma frequência aqui com vocês e independente dos relatos, eu estou aqui todos os dias com astrologia, então fiquem. Se você chegou aqui para assistir esse relato, sentiu afinidade com a minha energia, fique, que é um canal de elevada vibração. E eu tenho certeza que os próximos relatos serão ainda melhores, com ainda mais conquistas para poder compartilhar com vocês. Imateriais, internas e externas. Lembrem que é sempre de dentro para fora. Certo, meus amores? Gratidão pela sua presença aqui. Um cheiro e até o próximo relato. Tchau, tchau.